Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Aô! Salve galera! Beleza? R na área para mais um vídeo de EK Hunt Duo sem Shared. Dessa vez, pessoal, eu vou mostrar a hunt que eu falei para vocês no vídeo anterior, que é uma das hunts que eu mais fiz para upar o meu druid antes dele vender o char e pegar um maior. Então já senta o dedo no like e ativa o sininho de notificações para sempre cair algum loot dos bosses. Porque, pelo amor de Deus, hein, galera, não ando mais dropando nada. Como que tá a situação de vocês aí? E como de costume, esse foi o último vídeo do canal, que foi como fazer o boss de Brainstealer, o novo boss da Warzone 7, 8 e 9. Se você não fez ele ainda, dá uma olhada lá que deixei mastigado pra vocês. Então, bora pro vídeo! Galera, esse local é conhecido como Kilmaresh Catacombs. Aqui é um ótimo local para quem procura fazer alta experiência e é bem tranquilo de caçar. O level que eu recomendo para o Knight é ser acima do level 300. O Druid tem que estar mais ou menos por aí também. No caso de hoje, eu tô na mesma situação do vídeo anterior. Eu tava no level 682 e meu Druid no level 300. Portanto, não vou estar chareando XP. Lembra que eu falei no vídeo anterior que eu achava que meu druid estava no level 350 nessa época? Pois é, era menos que isso. Então é bem possível fazer hunts divertida mesmo sem charear. E não precisa de muito. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Sphinx, Crypt Warden, Prince of the Wild Sun, Burning Gladiator e Black Sphinx Acolyte. Essa hunt, pessoal, ela é um pouco mais pesada que o Bueiro de Save, mas é bem parecido em termos de estratégia. Como o local é estreito, se você caçar de boa, não vai ser muito perigoso, porque qualquer coisa é só o druid passar os monstros pro Knight e ficar atacando do lado oposto. Para quem é druid, sempre pega o hábito de passar pelo Knight, porque o Knight consegue usar o Echeta Reis e pegar o monstro de você. Eu tenho o hábito de, quando caço com alguém que o char não aguenta muito, de ficar indo até o monstro e echetando. Eu deixo no máximo 2 monstros no druid e sempre pergunto se tá de boa. Se não, eu vou até ele e dou Echeta Reis. Uma dica importante que eu dou para quem tem o mesmo estilo de jogo que o meu: faz hunt tranquilo, galera. Reparem que nem tô forçando a hunt e dá pra fazer uma experiência legal. Isso porque a gente tá sem Shared. Mas é só ir lurando de pouco em pouco e tomar cuidado para não sobrar monstro e ir no druid. O papel do Knight basicamente é parar no local certo com os monstros, sempre usar o Echeta Reis correto, ir renovando ele, atacar os monstros com um combo que você usa, se curar e ficar de olho no ambiente para analisar a situação. E às vezes é necessário você fazer uns movimentos no mesmo SQM que você tá, só para o monstro andar para o lado para dar espaço para outro entrar. Essas coisas, com o tempo, todos vão aprendendo automaticamente. Nessa hunt, você pode pegar apenas os Sphinx e os Crypt Warden se você quiser. Eu gosto de pegar os humanos também por conta do loot deles, mas naquela sala tem que ter um pouco de cuidado porque tem muito deles. Para quem tiver os bestiários daqui, se você quiser levar menos dano, o ideal é colocar uma Dodge no Sphinx e uma Curse no Crypt Warden. Para quem quer mais ataque, coloca uma Freeze no Sphinx e uma Curse no Crypt Warden. E para quem tem costume de usar crítico, pode usar uma Low Blow em um deles. Eu recomendo no Sphinx, que tem mais monstros no local. Já para quem quer pegar a parte dos humanos também e queira saber quais runas colocar neles, veja o vídeo do Bueiro de Save, o vídeo de semana passada. Deixei aí no card para vocês. Os itens de proteção que você deve usar nessa hunt são proteções contra Holy e Energy. É essencial, se você for por volta do level recomendado, colocar em Bilmits de um deles, porque o dano que leva aqui é bem alto, sendo Holy o principal e Energy o segundo.
Então se você for querer caçar no estilo de rushar, vai ter que imbuir para não ter risco. A arma que devemos usar aqui, se você for ficar apenas nos Sphinx e no Crypt Warden, é morte. Mas se for pegar a parte dos humanos também, compensa usar gelo para não ter que ficar revezando para quem não gosta. Reparem que eu ainda tava com o Cobra Axe nessa época. Hoje em dia eu uso Soul Eater se eu for aí. A XP desse local é top demais pra quem chareia, galera. Geralmente pode passar dos 5.5 kk/h tranquilamente, se você já tiver acostumado com o local. No meu caso, que tava sem Shared, tinha horas que subia pra 4 kk/h, enquanto o Druid tava fazendo cerca de 3.3 kk/h. Pô, galera, de verdade, vai falar que não é uma baita experiência pra ambos. Se manter uma constância disso aí todo dia, upa demais sem fazer esforço, e se você quer curtir o joguinho, nem precisa seu amigo estar no mesmo patamar que você. Fazendo isso aí, os dois ganham e os dois se divertem. E isso é sensacional demais. E claro, para quem pode charear, melhor ainda. Já o loot, pessoal, ficou bem baixo por conta do Druid estar level baixo e gastar bastante. Mas mesmo assim, lucramos 100k/h para cada. Hoje em dia, se ambos forem acima do level 500, faz tranquilamente 350k/h para cada um. Aqui é um local mais para experiência, sem muito profit. Para quem viu o vídeo dos 3 bosses de Save que dá para fazer solo diariamente, sabe que um deles fica localizado nessa hunt, que é a Sister Etai. Aproveita e faz ela também no final da sua hunt. O bom dessa hunt, galera, é que é perto do DP. E Save é bom por isso, tudo é perto, porém perigoso. Para quem ainda não tem o costume de jogar em grupo, sempre repare nos meus vídeos aonde eu paro com o char, os movimentos que eu faço para tentar ter uma noção de como se comportar. Em relação a magias e combos, geralmente eu sempre falo que cada um tem o seu. Eu tenho um vídeo falando só disso, para quem tiver dúvidas. Mas o ideal é você usar o que você achar melhor, porque cada um vai aprender a jogar de uma maneira diferente do outro, principalmente em relação a imbuements. Pro Druid, o que eu posso passar de dica, não tente blocar na vida esses monstros, se você for abaixo do level 300. Sempre tenta levar os monstros pro Knight quando tiverem em você, mas para fazer isso, presta atenção na sua mana. E sempre tenta ficar em bons locais para você usar a magia de ataque. Geralmente uns 4 SQM de distância do Knight para pegar o Wave. Usa Avalanche e SD nessa hunt como runas e magias de gelo e terra. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e seu comentário para ajudar a manter esse canal. Quem precisar de Tibia Coins é só fazer o cadastro no Moedas pelo meu link na descrição. Só no Moedas você garante maior rapidez na entrega das suas coins, segurança e qualidade no atendimento ao cliente. E para quem puder, se torna membro aí do canal ou vire sub nas lives com a Prime para apoiar esse trabalho. Então um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis! Valeu, fui!